Olá, eu sou o Maidana, sou casado com a Cleusa, sou pai do Daniel, 22 anos, do Tiago, 18 anos. A verdade bíblica que me impactou no meu processo de restauração é o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que conhecem a minha história já me ouviram falar sobre a minha batalha contra a culpa e a acusação por pecados anteriormente cometidos e não confessados. E o contexto de religiosidade que eu vivia contribuía para que esses sentimentos fossem mais fortes. Meu processo de restauração, ele teve início quando nós transicionamos aqui para Monte Serra e eu pude vivenciar o retiro Minha Vida Tem Jeito. Durante o retiro, eu percebi que eu estava tentando vencer essas batalhas pelo meu esforço próprio, tentando produzir algo que pudesse me livrar daquele sentimento. Eu também percebi que o meu orgulho estava me impedindo que outros irmãos me ajudassem nessa caminhada. Foi quando o texto de Romanos 8:1 tomou outra dimensão. Foi a partir daí que eu tomei a consciência de que, apesar de todos os meus pecados, a graça de Deus era sempre maior que eles. Por onde eu tentasse correr, a graça sempre me alcançava. E eu passei a viver então um sentimento de liberdade, admitindo que a minha parte no processo era apenas submeter-me a Deus, permitindo que Ele fizesse a transformação na minha vida. Sei que este é um processo que eu devo viver um dia de cada vez. E sempre que a culpa e a acusação querem invadir a minha mente, eu sou lembrado por Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E assim eu posso viver seguro, certo de que essa verdade nunca se afastará de mim. Glória a Deus. Boa noite, eu sou o Tércio. Fala para a pessoa que está do seu lado essa frase que o Marcelo Maidana disse: a graça de Deus é sempre maior do que os nossos pecados. Fala isso para a pessoa. Obrigado, queridos. Sempre maior. A Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Onde há muito pecado, há muito mais graça para nos curar, para nos libertar, para nos restaurar. Nós estamos felizes porque mês a mês Deus tem nos concedido a graça, a alegria, o privilégio de vermos pessoas tomando resoluções com Jesus e serem conduzidas ao batismo, como hoje. Nós tivemos hoje ao todo aqui em Gravataí 40 pessoas sendo batizadas para a glória de Deus. Isso a gente sabe que é uma obra divina, um milagre. E nós queremos que você que foi batizado saiba que essa experiência do batismo, ela é uma referência muito profunda de testemunho público da decisão que você fez pessoal de fazer de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Então, se você está aqui, você já deu esse passo de crer em Jesus, de entregar a sua vida para Ele, de fazer dele o Senhor da sua vida, nós teremos batismos no próximo mês e você já pode dar esse passo muito importante na sua jornada espiritual de ser batizado. O batismo, ele tem um simbolismo muito importante, ele é espiritual, porque quando a pessoa é mergulhada, simboliza que você realmente foi sepultado juntamente com Cristo Jesus na morte dele. Ou seja, a sua velha vida, ela ficou para trás. E quando você é levantado das águas ali, tem um simbolismo de que você ressuscitou com Cristo para viver a nova vida que Cristo deu para você na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então é um testemunho público de uma experiência que precede o batismo, que é a conversão a Cristo Jesus. Então, se você já tomou essa decisão, você é convidado para o nosso próximo batismo no mês nós estamos no mês de fevereiro, né? Eu falei no mês de março, né, gente? Em março. Glória a Deus por isso. E fazer esse batismo dentro dessa série Restauração é muito precioso, porque tem esse caráter de nova vida, né? Nós estamos dentro dessa série Restauração e podemos viver o batismo nesse tempo é emblemático, porque representa exatamente
esta obra. Quando nós vivemos a nossa vida sem Cristo, tem um termo que a Bíblia usa para definir a nossa condição espiritual. A Bíblia diz que sem Cristo, todos nós aqui, sem exceção, estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas iniquidades. E é como se você imaginasse, na verdade, agora um grande poço de lodo, de areia movediça. Nós estamos ali atolados, estamos mortos, não conseguimos nos mover daquele lugar, somos escravos dos nossos pecados, até queremos fazer o bem, até queremos fazer aquilo que nós moralmente sabemos que é o certo, mas nós não conseguimos porque nós estamos mortos dos nossos pecados. Mas quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, a Bíblia diz que ao reconhecermos que estamos mortos nos nossos pecados, cremos no sacrifício de Jesus naquela cruz, Ele estende a mão para conosco, Ele nos tira daquela condição, e Ele nos coloca num caminho agora de vida, Ele nos entrega a sua própria vida pelo poder de Cristo, e agora nós começamos um processo que nós chamamos de restauração. Deste ponto aqui, em que nós nos encontramos a Cristo, em que estávamos mortos, a Bíblia diz que Ele nos vivifica, Ele nos dá a sua própria vida, e agora Ele vai nos conduzir a um objetivo que é a transformação da nossa vida, à imagem e ao caráter de Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, o próprio Deus, mas é o Filho primogênito de Deus, ou seja, Ele é a referência, Ele é o padrão do modelo de homem, de mulher, de pessoa, de caráter, o qual nós devemos buscar viver a partir da nossa conversão. E nesse processo que nós estamos vivendo, desta série tão preciosa, nós hoje entramos numa segunda parte, as 4 próximas mensagens, com exceção da semana que vem, do carnaval, que teremos culto normalmente aqui, mas numa outra palavra dirigida, nós estaremos caminhando para o encerramento dessa série, apontando passos mais práticos para a sua restauração. Por isso nós queremos louvar a Deus por tudo que Deus já fez nesse tempo, porque nós já fomos ministrados sobre a verdade de que todos nós aqui precisamos de restauração, sem exceção, todos nós. Também fomos já ensinados, ministrados por Deus acerca de que nós devemos vir a Ele, a Cristo Jesus, como nós estamos, na condição em que nos encontramos. É muito comum quando nós desafiamos alguém a entregar a vida a Cristo, a ter um relacionamento com Ele, quando a pessoa se sente tão suja, quando a pessoa às vezes se sente com tanta culpa e vergonha, dizer não, mas eu primeiro vou mudar para depois ir para Cristo. Mas não é assim, o processo é o contrário. Você e eu não temos nenhum poder, sequer qualquer poder, para transformar a nossa própria vida. Então nós vamos a Cristo como nós estamos, da forma em que nós nos encontramos. Nós chegamos a Ele, queridos, com nossas dúvidas, com nossos questionamentos, com nossas mazelas, pecados, dores, revoltas, medos, e nós vamos com todas as nossas indignações para Ele, e você pode ter certeza que Ele vai acolher você de uma maneira absolutamente amorosa. O amor de Deus é algo extraordinário. Mas também nós fomos ministrados a semana passada, que à medida que esse amor nos envolve, esse amor nos toca, nós vamos entendendo que nós não precisamos mais fingir ser o que não somos. Então esse relacionamento com Cristo nos leva a abrir mão da necessidade de fingir. E a semana passada o nosso querido pastor André, ele falou sobre isso, ministrou sobre isso, inclusive muito engraçadinho, trouxe uma imagem que eu não gostei da minha pessoa, né? Foi muito, não gostei, inclusive já essa semana nos acertamos, montei um dojo, já dei um golpe nele e está se recuperando, viu gente? Vamos acertar as contas, que negócio é esse? Cadê o André? André está aí? Andrezão tá aqui, ele está com a gente hoje à noite aqui. Hoje de manhã foi muito precioso, lá em Gravataí nós tivemos batismos para a glória de Deus. Mas falando sobre exatamente aquela brincadeira do André, eu tive o privilégio de praticar esse esporte, essa arte marcial que foi o karatê por 10 anos da minha vida, dos 12 aos 22. Quando eu fui para o seminário, na verdade ainda pratiquei mais 2 anos, foram 12 anos.
E nesse processo todo, eu me lembro muito bem da minha perspectiva ao treinar, porque a visão daquilo que é a prática de um esporte é que você começa num ponto zero, né? Você começa aqui num ponto zero, você não sabe nada e tal, mas para chegar lá, naquele lugar, naquele ponto onde você quer, e no meu caso, eu quis praticar esse esporte, queria praticar no nível de competição nacional e até mesmo mundial. Então, você tem um processo de resolução que você tem que tomar para chegar naquele lugar. E eu me lembro bem o preço, o compromisso, aquilo que tomou o meu coração naquele tempo, 12, 13, 14, 15, depois com 18 anos comprei a minha moto, trabalhava no banco, continuei treinando, e foi a fase que então fui convocado para a seleção brasiliense de karatê, depois me tornei campeão brasiliense de karatê, kata comitê, universitário nacional também, fui convocado para a seleção brasileira de karatê, e foi nesse tempo treinando, 8 horas por dia karatê, que eu tive as costelas trincadas na preparação para o brasileiro. E nesse processo todo, é tão interessante você perceber o compromisso e a postura que você tem que tomar para alcançar um objetivo. Eu acordava às 5 horas da manhã, a vitamininha às vezes estava pronta pela minha mãe, às vezes eu fazia, pegava a minha moto, me mandava 30 quilômetros de moto para treinar, e treinava pela manhã, trabalhava no banco às 10 horas, voltava 30 quilômetros, ia para o banco, depois ia para a faculdade de economia, às vezes treinava depois da faculdade. Então, assim, essa decisão por assumir posturas, preços, compromissos que vão te levar daquele ponto para isso aqui, faz parte da jornada da vida para qualquer pessoa que deseja se desenvolver, certo? Em qualquer área. E na vida espiritual, na perspectiva da nossa jornada de restauração, é muito importante a gente entender que requer um alto compromisso pessoal meu com a minha restauração. Eu não sou responsável, eu sou corresponsável com a restauração da minha esposa Marta. Mas eu não posso restaurar a vida da Marta, ela é responsável pela restauração dela. Ela precisa querer mais do que eu ser restaurado. E o compromisso dela com a restauração dela deve ser maior do que o meu desejo de vê-la restaurada, consequentemente o mesmo. Ela não é responsável pela minha restauração. Por mais que ela deseje o meu processo de crescimento e restauração, ela pode querer muito, mas se eu não quiser não vai funcionar, porque eu sou responsável pelo meu compromisso. E a jornada da vida cristã, da vida de restauração, significa exatamente isso. Eu me encontro com Cristo, eu tenho uma compreensão de que Ele morreu na cruz por mim, para me salvar pelos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu coloco a minha fé nele, e agora Ele me dá as mãos. Isso é algo muito poderoso. Ele me convida para um processo de restauração. E Ele me dá as mãos e começa a dizer: vamos, filho, um passo de cada vez. Eu vou realizar uma obra de restauração na sua vida. Eu vou tirar de você aquilo que não tem mais nada a ver com o meu propósito para a sua vida. Eu vou santificar. Como a música que cantamos, eu vou purificar você. E à medida que nós vamos dando as mãos para Ele, é interessante porque você não sabe para onde Deus está te levando. E às vezes a gente até resiste a essa obra divina. Às vezes nós damos um passo atrás e Deus para, Ele nos conhece bem, Ele olha para nós e diz: filho, está tudo bem, pode confiar, eu quero te levar para um lugar seguro. E eu quero dizer para você que a obra de restauração, ela é uma obra divina, é Deus operando na vida do ser humano. E quando nós entregamos as nossas mãos a Ele, Ele vai nos conduzindo, e o propósito dEle é até o último dia da minha vida aqui nessa terra, me transformar à imagem do seu Filho, o caráter do seu Filho Jesus ser formado em minha vida. Esse é o processo de restauração. Então a pergunta é: ser restaurado de quê? Por que eu preciso de restauração? Tudo bem, Teste, você está dizendo que todo mundo precisa, mas por quê? Porque o pecado, querido, ele fraturou a minha vida, a sua vida em várias áreas. Ela quebrou meu relacionamento com Deus, ela fraturou a minha vida na minha relação comigo mesmo. Nossos pecados nos machucam tanto. Nós fizemos e cometemos ações nessa vida que todos nós aqui, sem exceção,
Em algum momento já nos paramos e dissemos assim: como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Sim ou não? Como é que eu fui capaz? É interessante que à medida que há uma consciência sobre isso, você tem dois caminhos. Um deles é correr para Deus com essa dor e essa compreensão, dizendo assim: puxa, mas como eu fui capaz de fazer isso comigo ou com alguém? Mas ao mesmo tempo tem uma outra voz que diz assim: você é um lixo mesmo. Tem uma outra voz que vai tentar culpar você. Tem uma outra voz que vai gerar em você a mesma vergonha que fez com que Adão e Eva fossem para trás dos arbustos e não tivesse coragem de encarar a Deus na viração do dia, como todos os dias acontecia antes do pecado. Então essa é a grande obra de restauração, onde nós podemos nos apresentar para Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui, inteiro, íntegro, com tudo que eu sou e tenho, Pai. Mas eu não consigo restaurar o que foi marcado, machucado, meus relacionamentos estão quebrados, a minha vida interior está quebrada, o meu relacionamento contigo está quebrado. Deus, eu preciso desta obra de restauração. Então você assume, preste atenção, um alto compromisso com a sua restauração. Você. E à medida que você compreende essa necessidade, você pode escolher viver algo extraordinário, que é uma obra poderosa de restauração na sua vida. Nós estamos aqui com Monte Serra, anunciando esse tempo, dizendo que esse caminho da restauração é um caminho poderoso que Deus tem para todos nós. E hoje eu quero te convidar a 4 posturas espirituais para a sua restauração e para a minha restauração, levando você desse ponto, dessa realidade atual, para uma realidade do padrão de Cristo, que é o que Deus tem para todos nós. Ele vai nos salvar, nós nascemos espiritualmente, somos bebês, somos crianças espiritualmente, mas o alvo de Deus é que todos nós aqui cresçamos e nos tornemos adultos saudáveis, maduros, multiplicadores, estáveis. Amém, gente? Quantos aqui são pais? Levanta a mão, por favor. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso, né? Nós temos 2 filhas, estão com 20, 19 anos. Aquela experiência de pegar nossas filhas na maternidade, no colo. Aqueles medos, temores, quem é pai aqui sabe como é que vai ser. Será que nós vamos dar conta? Será que nós vamos conseguir? E aquele bebezinho tão lindo no nosso colo, né? E você diz: Deus, como é que vai ser essa história? A primeira pergunta que você faz: será que a gente vai dar conta? Não é assim? Os medos, os temores. Mas preste atenção. Por mais que o desejo de todo pai e da mãe é pegar esse filho e ficar aqui o resto da vida assim, não é? Não é natural que os filhos fiquem pequenos e bebês. Natural é que eles vão crescendo e você olha para eles querendo que eles cheguem a uma independência na vida deles. Uma independência. Preste atenção. A maturidade é o sonho de todo pai e mãe para os seus filhos. Não é verdade? Que eles cresçam, estudem, se formem, invoquem discernam uma vocação, entreguem-se para ela, constituam família, tenham filhos, se multipliquem. Esse é o sonho. Deixa eu dizer uma coisa para você. No processo da nossa vida espiritual, o sonho de Deus é que nós nos tornemos pessoas adultas e maduras espiritualmente, que cresçamos, que nos multipliquemos, que formemos discípulos. Esse é o sonho de Deus para nós. Mas, presta atenção, não se comprometer com um processo sério de restauração pode nos manter crianças espirituais, ainda que a gente esteja andando com Deus há anos. Quantos aqui querem se tornar maduros espirituais? Levante a mão, por favor. Esse é o sonho de Deus. Fala para a pessoa do seu lado: esse é o sonho de Deus para você e Ele vai te ajudar. Pode falar isso para Ele aí com fé. Esse é o sonho de Deus para você e Ele vai te ajudar. Ele quer isso. Esse é o propósito de Deus para todos nós. De crianças, de meninos a adultos espirituais, cheios do Espírito Santo. O alvo de Deus para todos nós. Que posturas espirituais são essas que potencializarão a minha e a sua restauração? 4 posturas. De joelho, fale comigo, de joelhos, na palavra, em jejum e em relacionamentos. Nós vamos passear por essas 4 posturas. Vamos começar aqui de joelhos. Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21, diz assim: por essa razão,
Paulo escrevendo à igreja lá em Éfeso, tá? Aquelas pessoas que haviam se convertido na cidade de Éfeso. Ele começa dizendo que eles estavam mortos, que Cristo queria dar a vida para eles, tal. E agora ele vai dizer: ajoelho-me em favor de vocês, diante de Deus, o qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu queria que você começasse compreendendo diante de quem todo homem e toda mulher tem que se ajoelhar para a restauração. Diante de quem? De Deus. Diante de Deus, o Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E o apóstolo Paulo diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Paulo está escrevendo àqueles irmãos da cidade de Éfeso dizendo o seguinte: vocês não vão conseguir viver restauração sem o poder de Deus na vida de vocês. Por isso vou orar por vocês, vou clamar em favor de vocês. E ele diz: por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. O processo da restauração é um processo que envolve fé em Deus. Preste atenção, não é fé em espíritos, fé em orixás, fé em santos, não. É fé no único Deus Criador, Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez você. Fé nesse Deus. E ele diz: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos. Perceba que o processo da restauração, ele é um processo de comunidade. Ele diz assim: alicerçados em amor, vocês possam juntamente, fale comigo, juntamente com todos os santos. É um processo de corpo. Fala para o teu irmão assim: Deus quer restaurar a gente como família espiritual. Nós juntos, caminhando nessa direção. E ele diz que nós, os santos são aqueles que se converteram a Cristo e foram separados. A palavra santo aqui é separado para viver para Deus agora, exclusivamente para Deus. E aí não tem a ver com você deixar tudo, ser pastor, missionário, mas não é nada disso. Está falando como empresário, como profissional. Agora em Cristo eu vivo a minha vida em todas as áreas dela, desde a minha família, a vida profissional. Agora eu estou comprometido com Deus no meu relacionamento com Ele. E isso vai trazer implicações em todas as dimensões da minha vida. E ele começa a falar: vocês precisam começar a compreender qual é a realidade desse amor que alcançou vocês. Ele tem uma largura, ele tem um comprimento, ele tem uma profundidade, ele tem uma altura. E quando ele está falando sobre esse amor de Deus, ele está dizendo que esse amor, ele é algo tão grande, tão extenso, tão poderoso, que você não consegue dimensioná-lo. Ele é algo extraordinário. O amor de Deus é que vai mover a minha restauração, é que vai mover a sua restauração. E ele diz: e que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, lembra lá? Ponto 0, morto espiritualmente, cria em Jesus, nasci espiritualmente, mas qual é o objetivo dele? Fale comigo: a plenitude de Deus na minha vida. E essa plenitude é o caráter de Cristo formado em você e formado em mim. Essa obra de restauração é a que Deus quer fazer comigo e com você. E aí você diz assim: Tércio, você não conhece a minha história. Se você souber da minha história, se você compreender o que eu já passei, o que eu já vi, o que eu já fui machucado, o que eu já realizei, eu acho que Deus não tem poder para isso. Eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo, ele sabe para quem ele está orando. E ele vai dizer o seguinte: ele está dizendo, eu estou orando àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Sabe o que significa? Hoje aqui nesse lugar, você olha para a sua vida e você pensa na sua restauração, tá? Pense mesmo, pense agora no que precisa ser restaurado na sua vida. Pense e comece a orar a Ele e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor opere isso na minha história. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que aquilo que você está pensando agora sobre a sua restauração, aquilo que você começa a pedir a Deus para a sua restauração, não se compara àquilo que Deus pode fazer na sua vida. Ele está dizendo:
ore àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você agora está pedindo ou pensando, de acordo com o poder dele, que atua em nós. O poder dele operando em nós. Ele diz: a ele seja toda a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Em todas as gerações ele tem operado esse milagre de restauração, tem feito hoje e fará para sempre, conforme o seu poder. Agora, o grande clamor de Paulo pelos cristãos em Éfeso é porque ele sabia que a única maneira de eles serem transformados e restaurados, levados da realidade de meninos para adultos espirituais, era pelo poder de Deus. Por isso orar, por isso clamar, e então ele ora. Eu quero dizer que tanto você como eu, querido, como quanto as pessoas às quais nós amamos, seremos restaurados quando entendemos a importância da oração como uma arma de guerra, que demonstra dependência e rendição a Ele. Na verdade, querido, você precisa entender que a restauração é um processo de batalha espiritual. É uma questão de luta. Você não vai viver a sua restauração sem que você passe por uma resolução de assumir posturas, porque trata-se de uma batalha espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, Satanás, ele é uma realidade. Ele não é uma fantasia, ele não é um folclore, é importante você entender. A Bíblia define Satanás como um anjo que fazia parte de todo o sistema angelical, habitava os céus, mas a Bíblia vai dizer, Apocalipse capítulo 12, que um dia ele quis ser como Deus, ele se rebelou contra Deus, desejando ter o lugar de Deus, e Deus então o expulsa do céu, mas ele não contente ao ser expulso do céu, ele arrasta consigo um terço de anjos, que se tornam aquilo que nós chamamos de demônios. Então existe um príncipe das trevas, que é Satanás, que foi expulso do céu, e juntamente com ele um terço de anjos caídos se tornaram então aqueles que batalham com ele para o quê? Matar, roubar e destruir a coroa da criação. Você e eu, ser humano, nós todos somos a coroa da criação de Deus. O bem maior de toda a criação de Deus é você. Fala para a pessoa do lado: você é o bem maior de toda a criação de Deus. Você. Isso não é lindo? Preste atenção. Mas aí você precisa entender qual é a batalha espiritual. A batalha espiritual é que Deus deseja destruir, o diabo deseja destruir o bem maior de Deus, que é você. Por isso restauração é uma batalha, é uma guerra. E você tem que assumir uma postura de compromisso com a sua restauração, porque há alguém lutando para que você continue escravizado pelo pecado, para que você continue apanhando do diabo, levando você a perder as suas batalhas. Se você não encarar isso dessa dimensão, e de joelhos, querido, de joelhos, há uma questão de postura. É claro que não é toda oração de joelho que significa que a pessoa está rendida diante de Deus. Mas eu particularmente, lá em casa nós oramos de joelho como uma demonstração a Deus de que de fato nós nos reconhecemos menores, incapazes, pequenos e necessitados dEle. Nós precisamos de Deus para nossas batalhas. Quero te dizer que a primeira postura espiritual para a sua restauração é de joelhos. Paulo tinha tanta consciência disso, no capítulo 4, versículos 14 a 20, ele mostra a compreensão dele da batalha que toda pessoa vive, não é, de sair daquela condição do zero, de morto espiritualmente, para uma nova realidade espiritual em Cristo. Ele diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Ele está falando assim: eu estou orando por vocês que estão aí na igreja em Éfeso, porque o propósito é que não sejamos mais como meninos, crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E aí, queridos, nós estamos vivendo no tempo da nossa sociedade, da história da nossa sociedade, onde, queridos, tem sido jorrado na nossa história de sociedade uma série de doutrinas, de ideologias, que elas têm varrido a nossa moral. E o que ele está dizendo é o seguinte: vocês se converteram a Cristo? Presta atenção, presta bastante atenção. Você está numa batalha,
E Paulo está dizendo assim, eu estou orando por vocês, para que todos os ensinos que estão nesse tempo da sua história, não leve você a como uma criança, vai para lá, acha que aquilo é verdade, vai para o outro lado, acha que aquilo que é. Ele está dizendo, vocês precisam ser pessoas estáveis. Vocês precisam entender que há um trabalho espiritual para induzir você ao erro, considerando normal aquilo que não é. Nós precisamos abrir os nossos olhos, queridos. Você precisa abrir os seus olhos. E Ele vai chamar então para que a gente possa seguir uma outra verdade. Ele diz, há uma verdade, e essa verdade é Cristo, é a revelação dele para o homem. E essa verdade, ela vem cheia de amor, e Ele oferece as mãos a nós para que nós possamos crescer. Então Paulo continua dizendo, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Essa figura, corpo de Cristo, é uma das maneiras que a Bíblia refere-se, não é, a nós como igreja de Jesus. Cristo é o cabeça do corpo de Cristo. Então nós que nos convertemos a Cristo, somos parte do corpo de Cristo, qual Ele é a cabeça e Ele é o comando. Ele está dizendo, nós precisamos unir-nos juntos aqui, dar as mãos uns para os outros, cada um cumprindo a sua função, para que a gente lute essa batalha, guerreie essa batalha, seguindo a verdade que vem de Cristo, dele, para a nossa vida. E aí, queridos, ele continua assim, digo a vocês e no Senhor insisto, não vivam mais como gentios. E aí ele bate uma fotografia da nossa condição aqui antes de Cristo. Ele começa a dizer, olha, vocês viviam na inutilidade dos pensamentos de vocês. Era assim que vocês estavam. Vocês estavam mortos, vivendo de acordo com os pensamentos de vocês, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estavam, devido ao endurecimento do seu coração. Isso era todos nós, éramos todos nós assim. E ele vai falar sobre isso. Vocês perderam toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez todo tipo de imoralidade, todo tipo de impureza, toda espécie. E ele diz, todavia, lembre bem, ele está falando agora para a igreja lá que se converteu a Cristo. Aí ele diz, todavia, Paulo diz, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo Jesus. E nesse processo, a gente vai entendendo então que Paulo, à medida que ele ora, que ele clama, que ele intercede, ele tem já uma compreensão de que a oração, ela realmente revela a clareza da nossa limitação. E demonstra a nossa confiança de que a obra da restauração, ela precisa passar pelo poder de Deus. É, na verdade, uma postura espiritual de humildade, mas de evocar o poder de Deus para essa obra. Mostra rendição e dependência de Deus. Esse Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Então, queridos, você precisa entender que essa postura primeira, a oração, ela é sinônimo de rendição, é sinônimo de dependência, é um convite ao poder de Deus operando na nossa vida. Quando Paulo escreve também à igreja lá em Colosso, ele demonstra o entendimento que ele tem de que é pela oração que as portas são abertas para que o evangelho avance. Olha só, ele faz essa manifestação aqui em Colossenses 4, 2-4, ele diz, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor, Paulo ensina sobre a oração como arma para abençoar uma cidade. Ele vai falar sobre a importância de orar pelos
pelas autoridades de uma cidade, pelos reis, pelas autoridades constituídas, por aqueles que pertencem àquela cidade, para que a bênção de Deus venha sobre o governo e que haja vida pacífica. Olha o que ele diz: antes de tudo, Timóteo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deixa eu dizer uma coisa que a gente como igreja precisa entender. Quando a gente entra no cenário de política, sempre nós temos muita dificuldade para conversar e dialogar com saúde sobre esse tema, mas eu quero falar algo muito importante para esta igreja, porque me parece que essa falta de capacidade de nós dialogarmos com saúde demonstra muito mais uma imaturidade espiritual. Deixa eu dizer para você, o que a Bíblia está dizendo, queridos, é que quer você queira ou não, quer você concorde com o político A, B, C ou D, deixa eu falar uma coisa, quer você guerreie para tirar ou para colocar, quem está operando neste mundo soberanamente é quem? É Deus. E deixa eu dizer para você, ao longo da minha história, eu tenho 52 anos, faço 53, estou com 52 ainda. Eu já fiz, Martinho, 53? Poxa, Martinho, eu queria menos, poxa vida. 53 anos, comecei a voltar aos 18 anos, eu passei por várias estações como você já de votação, várias estações políticas da nossa nação. Claro que nós estamos vivendo um tempo muito mais polarizado esse tempo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se torna um discípulo de Jesus, a sua cidadania celestial está acima da cidadania terrena. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o teu lugar eterno não é aqui. Você tem uma outra cidadania. Mas enquanto nós estamos aqui, nós já vivemos como cidadãos dos céus para abençoar a cidadania terrena. Então, se eu não conseguir eleger aquele o qual eu queria, ou você, nessas estações, que isso já aconteceu na minha vida, o meu compromisso continua sendo o mesmo, de orar pelas autoridades, que eles sejam abençoados, que Deus abra os olhos deles, que eles possam ter uma postura de sair da corrupção, que eles possam ser íntegros, A minha postura é de orar, não é de maldizer. É isso que Paulo está ensinando àquela igreja de Éfeso. Ei, ora pelos reis, ora pelas autoridades constituídas. Se você ler a Bíblia toda, você vai entendendo. Vai lá para Efésios, vai lá para Filipenses. Começa a ler essas partes, quando vai falar sobre autoridade, ele vai dizer o seguinte: quer seja boa ou seja má, a nossa cidadania do céu clama por aqueles que estão sobre nós. Ele diz por quê? Porque quando você ora por eles, existe possibilidade de há dignidade, saúde, pacificação na realidade da cidade. Dá para entender isso? Amém, gente? Ou ficou tenso o clima aí? Tá tudo bem com todo mundo aí? Gente, estou te convidando para usar a arma mais poderosa para a nossa nação. É a oração. É a oração. Paulo está ensinando isso. A primeira postura espiritual é dobrar o seu joelho. É dobrar o seu joelho. Ele diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o que fazer? Eu queria te desafiar a sair daqui reservando um tempo para a tua oração todos os dias. Você saia comprometido hoje aqui em orar pela sua restauração. Saia comprometido em orar pela restauração dos seus filhos. Se você é filho aqui, ore pela restauração dos seus pais. Ore pela restauração do seu marido, da sua esposa, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho. Se você é um patrão, ore pela restauração dos seus colaboradores. Se você é um colaborador, ore pela restauração do seu patrão. Querido, vamos orar por essa cidade. Eu creio de fato que uma pessoa que ora experimenta uma restauração poderosa. Uma igreja que ora experimenta o poder restaurador de Deus. Uma família que ora experimenta restauração. Uma empresa que ora vive restauração e prospera. Eu creio nisso, querido. Não tenho dúvida disso pela palavra. Então a primeira postura espiritual para mim e para a sua restauração é, fale comigo, de joelhos. De joelhos. Amanhã,
Você pode imaginar o que vai acontecer na nossa cidade? Se 3.000 pessoas decidirem dobrar os seus joelhos a partir de amanhã para clamar a Deus por intervenção nessa cidade, para que a cidade seja restaurada por Deus, que a sua casa seja restaurada. Eu quero te convidar a clamar a Deus, a conhecer o poder desse Deus pela oração. Segunda postura espiritual, na palavra. Fale comigo, na palavra. Olha só, Paulo continua dizendo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificada, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo. Esse é o ponto que Deus tem para mim e para você. E ele fala, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Já lemos isso aqui. Então antes vamos seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça. Mas lá no capítulo 5 de Efésios, Paulo vai escrever falando aos maridos acerca das mulheres e falando da importância da palavra de Deus como aquilo que vai lavar, aquilo que vai santificar. Ele diz, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Presta atenção, o que isso significa. Ele diz que o propósito de Deus é que à medida que nós lemos essa palavra possa começar a lavar a nossa vida. Ela possa começar a limpar os nossos pecados à medida que eu conheço e eu pratico. Conheço e pratico. E Ele começa a me purificar. E o que Ele está dizendo aqui é que há um dia de encontro com Ele, onde todos nós, não serão só as mulheres, todos nós seremos apresentados diante dEle, sem mancha, sem mácula, sem ruga. É como se nós estivéssemos todos nos preparando para um casamento. As mulheres, levantem a mão aí, por favor. Quantas aqui já casaram ou anseiam casar, sabe o que é esse dia da preparação? Não sabe? A Bíblia vai fazer uma outra referência à igreja de Jesus, chamando-a de noiva. Noiva. E que essa noiva está sendo preparada. Preste atenção. Para quê? Para o dia do casamento com o noivo, o dia que Jesus virá para buscar a sua igreja. E aí, nesse processo, amado, ele está dizendo que todos nós aqui precisamos ser lavados pela palavra para essa preparação, para nos apresentarmos a Ele sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem nada. As mulheres que se casaram, eu lembro da Martinha, quando a Martinha entrou, deixa eu dizer, eu quase desmaiei. Né? A Martinha se preparou. Quando ela entrou, era um casamento, tinha 1.500 pessoas no nosso casamento. Era um corredor que dobra isso aqui, tá? E a Martinha entra lá. Quando entra, eu estava aqui, os meus olhos de tigre. Não desviava para a direita nem para a esquerda. Falei assim, meu Deus, eu não acredito, chegou o dia. Ela tinha passado um dia, a manhã inteira num lugar, se preparou. Quando ela entra, eu fico imaginando, de verdade, se eu como homem estava tão emocionado. Fico imaginando a expectativa de Jesus por nós. A expectativa dele em você se preparar. Leva a sério, querido, presta atenção. Leva a sério a tua restauração. Você está se preparando para o grande dia do encontro com o seu noivo Jesus. Não tem nada igual. Esse processo de restauração, meu amado, isso é algo grandioso. Isso é algo especial demais. É você dizer, Deus, eu estou comprometido com a minha santificação, com o meu processo, porque eu estou me preparando para o grande encontro com você. Eu estou esperando esse dia. Então eu quero que você saia daqui hoje dizendo assim, eu não posso abrir mão dessa postura de andar de joelhos e na palavra, em comunhão com Deus, na palavra, conhecendo essa palavra, dizendo, Senhor, eu quero conhecer porque eu quero praticar, eu quero conhecer porque eu quero ter transformação de vida. À medida que você vai entendendo e conhecendo essa palavra vai transformando você, e vai santificando você, e vai tornando você inculpável diante de Deus. Conhecer e praticar a palavra nos tira da meninice, nos torna pessoas estáveis, nos limpa, nos santifica e nos torna inculpáveis diante de Deus.
John Piper diz o seguinte: tirem minhas pernas, mas não tirem a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. A compreensão que ele tem de que a palavra de Deus é que vai santificá-lo, porque a palavra de Deus é essa revelação da vontade dele para a sua e para a minha vida. Ela nos leva ao encontro com Deus, querido. Toda vez que você vai para a palavra, não é? Você não vai ler, você vai ter um encontro com a pessoa do próprio Deus, porque aqui a gente chama a Bíblia de a palavra de Deus. É Deus falando com você. Então você vai para um encontro com Deus. E você ora e você diz: Deus, eu quero ter um encontro contigo pela tua palavra. Fala ao meu coração. Eu sei, gente, eu não sei quantos aqui gostam de conversar com pessoas. Quantos aqui gostam de sentar num café com amigos, ter uma comunhão, ou com o teu filho, filha, cônjuge, amigos? Lá em casa nós temos uma coisa: os 4 gostam muito de conversar. Então isso é um problema às vezes. Porque, meu Deus do céu, como gostamos de conversar lá em casa. Então a gente saiu de férias agora, é muita conversa, o tempo inteiro. Às vezes, então, agora cada um vai ler o seu livro, cada um vai para a Bíblia, cada um tem o seu tempo, a gente partilha. Por quê? Comunhão, sentar, ouvir, conversar, algo extraordinário. Quando você vai para a Bíblia, não vai como um ato ritual religioso, não vai com isso, não. Vai, sabe como? Vai com aquele pensamento seu de que você vai se encontrar com a pessoa que você mais ama. Aí, se você pensou agora em quem você mais ama aí, você sabe a emoção que ela brota. Talvez você não conheça Deus a ponto de amá-lo tanto quanto essa pessoa. Mas à medida que você for para esse encontro com essa expectativa: Deus, eu quero me encontrar contigo, você vai começar a ter encontros extraordinários. E além de você ter encontro com Deus, eu quero te dizer que essa palavra aqui, ela vai te entregar recursos mais diversos, dos mais diversos, para você viver uma vida de vitória sobre o mal, sobre o pecado, levando você a uma restauração plena, espiritual, pessoal, social, relacional, física. Então medite diariamente na palavra. Saia daqui hoje resoluto: vou começar a ler a Bíblia aí, 10 minutos. Depois você vai aumentando para 30 minutos. Daqui a pouco você está lendo a Bíblia 1 hora por dia. E você está tendo encontros divinos e com a palavra de Deus que está lavando. E à medida que você vai conhecendo a palavra, deixa eu te dizer, pratique. Porque o efeito da grande mudança e da restauração na sua vida não é no quanto você conhece a Bíblia, é no quanto você pratica daquilo que você conhece. O efeito da restauração é conhecer a palavra, mas eu coloquei em prática. Então você vai colher frutos extraordinários na sua vida. Frutos extraordinários, não tenha dúvida disso. O conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, apenas conhecer, é como até alegrar-se profundamente com a exuberância de uma imagem extraordinária, por exemplo, do fundo do mar, né? Uma imagem linda que todos nós aqui, que já vimos em algum documentário, alguma coisa, nós olhamos para isso, nós ficamos assim impressionados, né? Mas quantas pessoas aqui já mergulharam com o cilindro? Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Então, essas pessoas que já mergulharam os cilindros vão entender o que eu vou dizer. Uma coisa é conhecer por imagem o mar. Outra coisa é a experiência de você imergir e sentir o poder, o efeito desse mundo extraordinário que é o fundo do mar. E você vai se deparar frente a frente com belezas particulares e únicas, com as quais você só vai entender o sentimento quando você entrar lá. É ou não é? Quem já mergulhou aí, concorda? É só quando você mergulhar. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Ouça bem o que eu vou dizer. Conhecer a palavra é uma coisa, mas eu quero te dizer que há mistérios, há sentimentos que você não conhece em você, há, querido, crescimentos em você que não aconteceram ainda, que só vai acontecer quando você decidir mergulhar na palavra. E eu quero dizer, é praticar aquilo que você conhecer. Por exemplo, imagina que você abre a Bíblia aqui, imagine, e aqui fale sobre que você precisa perdoar 70 vezes 7, né? Você leu lá, meditou, pô, Jesus está ensinando os discípulos. Aí você olha para as pessoas que te feriram, te machucaram, presta atenção. Você quebrou vínculos, você decidiu absolutamente romper esse relacionamento, mas agora você se tornou um cristão e a Bíblia está dizendo que você não só deve perdoar, mas que você tem poder para perdoar.
e que no poder do Espírito Santo você pode liberar sobre essa palavra que fez o mal para você, perdão. E à medida que você vai entendendo a palavra, e ela começa a ler você, e a palavra lê você, é o seguinte: você leu sobre perdão e você olha para a sua vida e essa palavra lê você e está dizendo o seguinte: olha, você agora entendeu que você pode perdoar. Ela está lendo você. E você está diante de uma circunstância onde você não quer perdoar. O grande conflito do ser humano, presta atenção, quando nós nos convertemos mas eu tenho tantas coisas na minha cabeça de experiência para justificar o não perdoar. É ou não é? Não é assim você? Porque você já tentou perdoar outro que também pisou na bola de novo. Então nós vamos deixando de ser infantis, e a nossa experiência da vida, que não são só boas, são ruins, vão nos levando a resistir àquilo que a palavra está nos ensinando e convidando a viver. Mas eu quero dizer o seguinte, que na hora que você decidir praticar, que é a imersão, você vai começar a ter crescimentos que você nunca teve na sua história. Você vai começar a colher frutos que você nunca imaginou na sua história. Você vai ver Deus fazer milagres que você nunca foi capaz de conceber que Ele seria. Agora, nós precisamos entender, não peça a Deus para operar na sua vida se você não é capaz de obedecer aquilo que você está aprendendo. Isso é o que eu chamo de religiosidade. Isso é o que eu chamo de religiosidade. O perigo de eu me tornar religioso, de você se tornar religioso, ele é grande, gente. Nós citamos a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia, nós podemos até falar para o outro sobre a Bíblia, nós podemos até ensinar sobre ela, mas a grande questão não é essa. A grande questão é o quanto que nós estamos praticando dela, porque o efeito da mudança, da verdadeira restauração só vem pela obediência à palavra. Fala para a pessoa para o teu lado, fala assim para ele com fé: Deus tem milagres para você, mas Ele só está esperando a tua obediência. Deus tem milagres para você, mas Ele só está esperando a tua obediência. À medida que você vai conhecendo essa Bíblia, você vai ver que Ele vai falar sobre vida conjugal. Você vai ver que Ele vai falar como você, solteiro, solteira, divorciado, viúvo deve agir. Você vai ver como você deve relacionar-se com seus pais como filho em honra. Você que é patrão, você vai entender como você deve se relacionar com seus empregados. Você que é um colaborador, você vai entender como tratar o seu patrão. A Bíblia vai falando sobre tudo. E aí você precisa entender o seguinte, querido: Satanás, o diabo, ele dedica 168 horas por semana tentando enganar você, destruir você. E você acha que consegue manter uma mente renovada, saudável, com uma olhada de 10 minutos na palavra de Deus, uma vez por dia? John Piper nos questiona isso. Paulo, aconselhando a igreja em Colossos, ele vai dizer o seguinte: habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Então ele está dizendo, não é uma pequena porção, comece a se alimentar e que você vai colocando para dentro de você a palavra e que ela comece a habitar abundantemente em você. Isso vai te permitir ensinar pessoas, aconselhar pessoas, você vai ter sabedoria para ministrar uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 16, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele deixa claro que a postura receptiva à palavra de Deus que estava acontecendo lá naquela igreja, estava sendo eficaz na restauração e transformação deles. Olha só, ele diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram. E não aceitaram como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, à medida que você decide praticar, você começa a perceber essa palavra operando mudança na sua vida e tornando você uma pessoa mais madura, mais íntegra, mais completa. Paulo sabe que à medida que essa palavra se propague, ela será honrada, à medida que ela for conhecida, ela será realmente valorizada. E ele vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. Por quê? Porque à medida que nós praticamos a palavra, nós começamos a olhar para esta palavra, a palavra de Deus, valorizando-a, honrando-a, porque nós começamos a colher o fruto dessa palavra. Na própria vida de Timóteo, seu filho na fé, Paulo vai reforçar a importância da postura espiritual na palavra. Ele diz o seguinte: quanto a você, Timóteo,
Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo o quê? Sábio. Sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: Timóteo, à medida que você se dedica a essa sagrada escritura, essas sagradas letras, a palavra de Deus, ele diz, você vai começar a entender que ela vai gerar na tua vida crescimento para o teu ensino, na repreensão, na correção. E ele diz isso, toda a escritura, presta atenção, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Para você que é novo, deixa eu explicar. A Bíblia, biblos, quer dizer o quê? Biblioteca. É uma composição de 66 livros, a Bíblia, tá? Aqui tem uma composição de 66 livros. Ela está dividida em Antigo Testamento, 39 livros, e 27 Novo Testamento. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Quer dizer o seguinte, 40 homens escreveram em tempos diferentes, com temperamentos diferentes, com histórias diferentes, com realidades diferentes, em tempos diferentes, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E a Bíblia toda, ela se converge para a história de redenção do ser humano, ela converge para a história de Jesus, da redenção do ser humano. Ela não se contraria. O livro mais vendido da história da humanidade. Eu não sei quantos livros você vê por mês, né? Qual é a sua didática, por exemplo, dinâmica de leitura de livro, tá? Lá em casa, nós temos uma dinâmica de ler X livros por mês, né? Então, ler livros é importante. Esse mês de janeiro, nós lemos, eu e Martinha, 3 livros. Então, a gente vai lendo por mês, a gente põe lá X livros, escolhemos, já tem na minha relação os livros que eu quero ler esse ano. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós amanhecemos lá em casa. O primeiro livro a ser lido é esse aqui. É esse aqui. Não abro mão. Não abrimos mão. Porque nenhum outro livro pode me dar sabedoria para viver como esse. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, tudo o que você precisa está na palavra de Deus. Não é brincadeira não, gente. Tudo o que você precisa. Toda a instrução está aí. Porque Ele é apto para ensinar você, útil para isso, para repreensão, para correção, para instrução na justiça. E aí ele termina dizendo para que todo homem seja apto e preparado para a boa obra. Paulo sabia que essa postura espiritual tornaria tornaria Timóteo sábio, instruído na justiça e apto para o seu ministério. A palavra cura, a palavra liberta, salva, repreende, corrige, nos prepara para a vida. Terceira postura espiritual, em jejum. Fale comigo, em jejum. Bom, nós já falamos, né? De joelhos, fale comigo, de joelhos, na palavra, e agora em jejum. Você assume uma postura com Deus na sua batalha de restauração, jejuando. Queridos, Paulo começa a descrever o cenário. Ele diz, vocês estavam nas trevas antes, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste de toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha só. O jejum nos entrega uma capacidade, um presente, sabe qual é? Discernir a vontade de Deus. Quero que você entenda a importância do jejum na sua jornada espiritual. Paulo vai dizer claramente, olha, ele fala assim, porque aquilo que eles fazem é oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre você. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos dormindo, estamos mortos, Ele está dizendo, olha, desperta tu que estás dormindo, não é? Levanta, Deus quer resplandecer para você uma luz, Deus quer lançar para você uma nova visão de como você vai viver. Ele começa a dizer assim, ó, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam mais como insensatos, como era antes, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Fale comigo, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deixa eu te dizer, para a sua restauração, você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida.
Eu não posso ver restauração sem entender isso. Então nós precisamos ter fome de conhecer a vontade de Deus. Fome de Deus. John Piper disse o seguinte: se não sentimos fome de Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo, na mesa das trevas. O jejum é uma postura espiritual que demonstra uma fome por conhecer a vontade de Deus e por guerrear com Ele e com o seu poder para conquistar vitórias em áreas que você jamais conseguirá sem a plenitude do Espírito Santo e o esvaziamento da sua carne com os seus desejos. Veja bem, escute o que eu vou falar. Existem áreas da minha vida e da sua vida que elas ainda estão sob o poder e governo de Satanás e que apenas Jesus pode nos libertar verdadeiramente. E Jesus vai ensinar isso para os discípulos. Há uma história na Bíblia onde um pai chega com o seu filho que era surdo, mudo. Desde a infância ele havia se tornado surdo-mudo. E isso não era uma surdez, abre aqui um parênteses, ou uma mudez que era algo biológico, não. Era uma situação de uma surdez que era decorrente de uma possessão demoníaca. E aqui eu não estou dizendo que surdez ou mudez tem a ver com uma questão espiritual. Neste caso, da narrativa de Marcos, capítulo 9, 14 a 29, conta a história de um menino, de uma criança, que o pai vai até Jesus, buscando socorro em Jesus. E a Bíblia diz que um homem no meio da multidão respondeu: mestre, falando para Jesus, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que esse espírito o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Presta atenção aqui. Os discípulos se depararam com aquele pai naquela dor, mas os discípulos não foram capazes de expulsar o demônio daquela criança. Então o pai agora procura Jesus, e Jesus se refere aos discípulos repreendendo. Olha só, respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, o espírito que estava possuindo aquela criança, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Ei, eu não conheço você que está aqui, muitos de vocês. Deixa eu falar uma coisa, talvez você está assim dizendo: pastor, o meu processo de restauração é impossível. Ou talvez você conheça pessoas que você ama muito e que diz assim: pá, é impossível. Essa pessoa está possessa, está endemoniada, essa pessoa não tem o que fazer com ela. Eu quero te dizer que para Deus todas as coisas são possíveis ao que crer. Você pode declarar isso comigo? Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Todas as coisas. Jesus está querendo dizer isso para você hoje à noite, para o teu processo de restauração. Se você crê em Deus, se você crê, aí você olha para o teu coração e você diz assim: bah, mas eu não sei se eu creio. Quero te convidar, querida, a fazer a mesma oração do Pai. O Pai responde para Jesus assim: eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É como que ele dissesse assim: existe alguma coisa dentro de mim que quer crer, mas eu vejo assim muita incredulidade ainda dentro de mim. Deixa eu te dizer, querido, clame a Deus. Diga: Senhor, me ajude, me ajude. Eu me sinto incrédulo ainda, mas eu quero crer, querido. E Jesus, quando ouve isso daquele pai, a Bíblia diz que ele observa que a multidão começa a se aproximar, a se juntar. Então imediatamente ele repreende o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. Deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção. Observa o texto. Eu ordeno que você, espírito imundo, saia, o deixe e nunca mais. Fale comigo, nunca mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos na cidade muitos centros espíritas, muitos terreiros de umbanda por aí. Temos, mas eu quero te dizer uma coisa. O diabo cura,
mas volta. Eu quero que você saiba disso. E você ainda vai lá e paga uma baita conta para que a cura chegue na tua vida e ela vai voltar depois, a doença. A obra de Jesus é a única obra definitiva de cura. Eu quero te dizer isso. E eu quero te dizer mais, você não precisa pagar nada, porque Ele já pagou o preço. Eu quero te convidar, querido, a clamar pelo sangue, pelo poder e a operação de Jesus na tua vida. Clame. Clame, peça o impossível a Deus. Agora eu quero te dizer que quando Ele entrar na tua história para operar isso aí, Ele vai querer fazer de forma definitiva. Se você não quer, nem pede. Porque Ele vai vir para fazer definitivo. Creia, todas as coisas são possíveis ao que crê. A Bíblia diz que o Espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. Mas o menino ficou como morto. Ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé, depois de Jesus ter entrado em casa. Aí tem uma reunião íntima com os discípulos. E naquela reunião íntima com os discípulos vão perguntar em particular para ele, né? Imagina, agora eles estão ao redor da mesa, celebrando que aquela criança foi liberta, estava viva, curada, e os discípulos estão assim, puxa, nós não conseguimos curá-lo. Nós não conseguimos, por que será? Por que será? Então vem a pergunta íntima para Jesus. Jesus, por que nós, discípulos teus, não conseguimos expulsar? Por que nós não conseguimos fazer o que você fez? E a resposta de Jesus é muito importante para mim e para você. Porque a resposta de Jesus é o seguinte, ei querido, tem coisas que só vão mudar com oração e jejum. Você está entendendo que a batalha da restauração envolve de joelhos, fale comigo, de joelhos, na palavra e em jejum. Tem muitas coisas que podem estar acontecendo na tua vida e você não está conseguindo guerrear. E você precisa, querido, entrar num processo profundo de entender que há demônios, há batalhas, há guerras, há lutas espirituais que resistem. Resistem. E que você precisa começar a usar essa arma. Sabe por quê? Porque o jejum pressupõe uma compreensão de que eu tenho fome, de que eu preciso ser cheio de Deus e do poder dEle para operar contra aquilo. E o esvaziamento do eu. É uma compreensão de que eu não sou capaz. É a postura espiritual que vai guerrear contra o pecado, contra o poder do mal, contra os nossos maus pensamentos, contra a autossuficiência, contra a independência, e dizer, Deus, eu invoco e evoco apenas o poder do Senhor para lutar contra isso. Eu não sei como é que você pratica jejum, se pratica ou não, mas eu quero te encorajar a sair daqui hoje com essa prática. E aí eu quero explicar que existe jejum semanal, por exemplo, eu e Martinha, lá em casa, nós, família toda, nós jejuamos uma vez por semana. Eu já jejuo uma vez por semana com a Martinha há mais de 15 anos. As meninas depois foram aprendendo, hoje elas têm uma prática também. Nós costumamos jejuar no dia da nossa célula, porque nós passamos o dia orando para que Deus faça grandes coisas no dia da célula. Então, queridos, mas há jejuns que você pode jejuar 15 dias, uma semana, pode jejuar 21 dias. Na nossa vida espiritual, nós temos todos os anos, um jejum que nós fazemos mais longo, mais prolongado, de 15 dias ou de 21 dias. Isso nós temos essa prática, eu e Martinha, já há muitos anos. Tive o privilégio de fazer 2 jejuns de 40 dias, eu e mais alguns pastores dessa igreja, só com a água, buscando experiências poderosas com Cristo. Deixa eu dizer para você, há guerras que você não consegue vencer só pela oração. Você precisa guerrear com o jejum também. Agora eu vou te ensinar uma coisa sobre o jejum. O jejum não é tirar a comida. Não. O jejum é colocar um alimento mais poderoso do que o alimento natural. Então, quando nós, por exemplo, deixamos de nos alimentar no almoço ou na janta, ou no almoço e na janta, naquele momento nós pegamos a palavra de Deus e nós comemos a palavra de Deus. Porque nós estamos colocando para dentro de nós uma comida de caráter eterno e transformador, muito mais poderoso do que o alimento pode sustentar você. E aí tem uma dica para te dizer, muitas pessoas pensam assim, mas como é que eu posso ser sustentado 40 dias só com água? Jesus, por exemplo, foi, né? Mas olha só, a Bíblia diz que ele só teve fome depois dos 40 dias dele.
Mas é muito interessante você entender Gênesis. Quando você olha para Gênesis e o ser que foi criado, o primeiro homem, Adão, ele foi criado do barro. Mas o que foi que fez o homem levantar e se mover? O que foi? Foi o alimento natural ou espiritual? Foi o espírito que foi soprado. Foi o espírito que levantou esse homem e o moveu na terra. Preste atenção. Não foi a picanha nem um churrasco. Não foi. Foi o espírito. Então nunca foi, preste atenção, nunca foi o corpo que carrega o espírito. Não é verdade? Porque o corpo não pode se mover sem o espírito. O que é que moveu o corpo? O que foi? Então eu quero dizer que você não vai morrer com um dia de jejum. Se você alimentar o seu espírito, ele vai mover o teu corpo. Nós fazemos academia, nós corremos, fazemos tudo normal em 40 dias de jejum e oração. Só na água. E o corpo, ele tem mais poder e força do que quando eu estou me alimentando. Isso é um milagre. E se você estudar medicina hoje, os médicos já descobriram, estão escrevendo sobre isso agora. Que o jejum reseta todas as tuas células, faz tudo novo de novo. Então, há algo poderoso que acontece, não só fisiologicamente, mas espiritualmente, quando você vive a experiência do jejum. Está pronto para jejuar? Jesus jejuou, não é isso, querido? Mateus 4 diz que ele foi levado pelo deserto, pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quando os fariseus chegam para ele, questionam por que os discípulos não estão jejuando, a resposta dele é incrível. Porque olha só, há muita gente que diz, não, mas no Novo Testamento não precisa jejuar, não tem ensino de Jesus sobre jejum. Não, olha o que Jesus vai falar para eles. Por que que os discípulos de Jesus não jejuavam enquanto Jesus estava com eles aqui na terra? Ele diz assim, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus, Jesus, ao invés de jejuar, eles vivem comendo e bebendo, ainda chamam os caras de beberrões e comelões. Jesus responde, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Olha a pergunta de Jesus. Então Jesus vai dizer o seguinte, eu estou aqui com eles, eu sou noivo, por que que eles vão jejuar nesse período? Não, nós vamos ficar juntos. Mas haverá o dia, chegarão dias quando o noivo lhe será tirado. E naqueles dias o quê? E é esse tempo que nós estamos. Desde que Jesus voltou ao Pai e até o dia que Ele voltar, Ele está dizendo, nesse tempo vocês devem jejuar. Por quê? Porque vocês vão invocar a manifestação da minha presença, do meu poder. A igreja primitiva recebeu revelação e direção do Espírito enquanto eles adoravam e jejuavam. Olha Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, que fora criado com Herodes, Manaém, o tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me a Barnabé e a Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Ainda, Paulo jejuou com Barnabé para escolher presbíteros para a cidade de Derbe, de Listra, de Icônio, Antioquia, igrejas onde foram plantadas por eles. Eles saíram designando liderança, mas antes disso, olha o texto, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Em suma, fale comigo, de joelhos, na palavra e em jejuns. Esse é o processo de Deus. E a quarta postura e última, olha comigo, em relacionamentos. Querido, você não vai viver restauração sozinho. Eu não posso. A minha restauração, ela é o princípio da cruz. A cruz tem uma madeira indicando o encontro com Deus. Mas essa outra, na dimensão horizontal, ela representa que o meu processo de cura e restauração, ele vem de Deus, mas ele acontece na terra em unidade com a família espiritual. Você precisa entender isso. A nossa jornada de restauração, ela é relacional. Então Paulo, quando ele escreve sobre isso, ele fala sobre isso, ele vai dizendo sobre como nós devemos nos relacionar uns aos outros nesse processo da restauração. Ele diz, como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes,
dóceis, sejam pacientes, suportem-se uns aos outros com amor, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha essa relação coletiva, e ele vai dizer, então sigam a verdade de amor, crescendo em tudo naquele que é Cristo. E agora juntos, unidos, auxiliados uns pelos outros, vocês vão crescer e vocês vão edificar-se a si mesmo em amor, cada um cumprindo a sua função. Então, amados, restauração envolve Deus e pessoas. Nós somos parte do corpo de Cristo e todas as partes trabalham juntas para a cura. Eu tenho 10 cirurgias no meu corpo, 10 cirurgias. E é interessante que quando você passa por um processo de cirurgia, vai para um centro cirúrgico, marca tal, e você faz o procedimento. Por exemplo, meu joelho, eu rompi por causa de futebol, tenho 4 cirurgias aqui. Eu tenho a coluna operada por causa de consequência do esporte do karatê, que eu tive discopatia degenerativa, degeneraram 2 discos meus. E hoje eu tenho 2 discos de titânio. Mas não sou Robocop, funciona bem legal. Está tudo bem comigo. Mas olha só, preste atenção. É muito interessante quando você passa por um processo cirúrgico, porque você olha, está fechada a ferida por fora, certo? Mas por dentro ela está o quê? Aberta. E deixa eu te dizer uma coisa. Posso dizer isso. A grande dinâmica da cura em cada processo da nossa restauração é eu entender que a minha ferida aberta por dentro, ela só pode ser curada por todo o movimento do meu organismo, enviando para aquele ponto da ferida todos os recursos necessários para que a minha cura aconteça. Todo o meu corpo trabalha para a minha cura. Meu amado, você precisa entender que espiritualmente, a tua cura, a tua restauração, a nossa cura, passa pelo corpo de Cristo, mandando os recursos do Espírito, aquilo que vem para derramar sobre a tua ferida e curar você. Então não há possibilidade de você viver restauração na sua vida sozinho, não tem. E mais do que isso, para quê? Se tem energia, se tem cura de Deus através de tudo aquilo que está à sua volta. Então olha para o teu lado aí, olha para a pessoa que está aí e diz assim, ó, Deus está dizendo que você pode ser instrumento da minha cura. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, você. E eu na sua, fala assim, eu posso ser na sua vida. Então, amados, eu não sei se você já se machucou com pessoas ou não. O que eu creio, e eu creio mesmo, é que todos nós já fomos feridos por pessoas e vamos ferir pessoas, porque nós somos imperfeitos. Agora o que eu acho também é que a gente precisa sair da nossa ingenuidade. Sabe aquela coisa da confiança ingênua? Onde a gente vai se relacionar com pessoas achando que nunca eu vou ferir alguém, nunca ninguém vai me ferir. Claro que vamos. Só que nós já passamos dessa fase, nós já passamos dessa ingenuidade na confiança, da confiança ingênua. E agora nós não somos mais crianças. Nós agora somos adultos. E agora nós precisamos entender o seguinte, que eu não posso sair desse processo relacional achando que, não, agora eu não quero mais, eu não quero me machucar mais, eu não vou mais. Meu querido, eu acredito numa coisa muito séria. De verdade eu acredito. Eu acredito, querido, que a dor do isolamento, ela é maior, muito maior, do que a dor causada em relacionamentos. Você precisa saber disso. Você precisa entender isso. Porque às vezes a gente imagina que me isolar me poupa da dor. Não. Mas o isolamento vai gerar dentro de você uma dor que você não vai conseguir lidar. Porque o diabo vai começar a dizer para você que você, na verdade, é a culpada e é o culpado porque nada dá certo nos teus relacionamentos. Então melhor você ficar isolado. Mentira. Mentira. O melhor é você voltar para dentro da roda e dizer o seguinte, Deus, eu vou amadurecer emocionalmente. Eu vou crescer. O Senhor vai me transformar. O Senhor vai usar pessoas. O Senhor vai me usar. E nós vamos crescendo juntos assim. Você entende isso? Paulo, quando escreve, se foi ele que escreveu ou não, Hebreus, ele diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja.
segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Então você e eu vamos ser restaurados em relacionamento. Nós vamos crescer em relacionamento. Nós vamos ser transformados em relacionamento. E compreendendo que essa dor do isolamento relacional sempre será maior do que as dores que os relacionamentos promovem. Você quer isso? Eu quero terminar. Eu quero terminar dizendo que se você tomar essa decisão hoje com a sua resolução, eu assumo um compromisso com a minha restauração, você vai receber 4 benefícios, 4 resultados espirituais. Olha para eles, 4 resultados espirituais. Primeiro, se você decidir sair daqui hoje, assumindo a postura de joelhos, você vai receber o resultado de poder espiritual na sua vida. Ele vai ser manifesto em segurança e em autoridade espiritual. O segundo resultado que você vai ter ao assumir viver na palavra é que você vai amadurecer. E isso vai ser manifesto na sua vida no enchimento do Espírito Santo e em direção para a sua vida, porque a palavra vai dirigir você nos seus caminhos. O terceiro resultado, se você decidir andar em jejum, viver a dinâmica do jejum, é que o teu coração vai começar a manifestar gratidão. Isso vai aparecer em contentamento, em louvor nos lábios e adoração no seu coração. É isso que acontece, porque o jejum tem esse poder de nos esvaziar de nós mesmos e a gente passa a olhar para a vida com gratidão e contentamento. E se você entender a importância dos relacionamentos e disser, pai, eu quero viver a minha restauração em relacionamentos, o resultado será saúde emocional. Isso vai aparecer na sua vida, vai manifestar-se em humildade relacional e sabedoria para os seus vínculos relacionais. Eu creio nisso. Deus tem isso para mim, Deus tem isso para você. Eu concluo com 2 perguntas. A primeira delas é, em relação às 4 posturas espirituais, que resolução você hoje precisa tomar para prosseguir na sua restauração? Será que é voltar a estar na presença de Deus, orando, de joelhos, clamando, vivendo na palavra, meditando e praticando? Será que é aprendendo a viver o jejum? Será que é praticando de volta essa dinâmica de estar no relacionamento? Querido, nós hoje estamos aqui no domingo, no prédio, mas durante a semana nós temos 120 casas abertas nessa cidade para você se relacionar. 120 casas. E nós estaremos treinando agora mais 200 líderes para até o final do ano. Nós temos 350 casas, onde nós estamos nos relacionando para crescer na nossa restauração. Eu gostaria que você não fosse um discípulo de Jesus de domingo. Eu gostaria que você fosse um discípulo que pudesse crescer de casa em casa na sua restauração. De casa em casa na sua restauração, em relacionamento. Talvez você precise sair dizendo isso, eu quero uma casa, eu quero ir para uma célula, eu quero me relacionar, eu quero crescer. Mas a segunda pergunta é, dos resultados espirituais, qual deles você deseja alcançar? Qual deles você identifica já na sua vida hoje, que estão presentes, mas quais deles não estão? Eu não sinto poder espiritual na minha vida, Teste. Eu não sinto uma autoridade espiritual na minha vida. Talvez você está percebendo que você se converteu a tempo, mas você não amadureceu, está tudo bem. Mas hoje saia daqui dizendo, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu não quero ficar naquele estágio de criança. Talvez você está aqui dizendo, não, eu tenho sentido Deus santificar a minha vida, eu tenho percebido isso, mas eu sinto que eu não estou contente, eu tenho um descontentamento. Querido, eu quero dizer para você que no momento que você começar a praticar o jejum, você vai começar a se esvaziar de você mesmo e ser cheio de uma alegria espiritual. E Cristo vai bastar para você. Cristo vai bastar. E por último, talvez você saia daqui dizendo, eu preciso de saúde emocional. Eu estou machucado. Eu quero ser curado nessa área. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que quer fazer resolução hoje com a sua restauração. E a resolução é, Deus, eu quero assumir um compromisso hoje com essas 4 posturas. Eu entendi. O Senhor quer me restaurar, o Senhor está me chamando, me dando as mãos, e eu quero isso. Então, à medida que nós cantamos essa música,
Eu queria que você pudesse ficar em pé, à medida que você vai dizer assim: Deus, eu quero. Pode levantar já, pode levantar. Eu quero viver essa restauração. E a gente vai cantar essa canção, Refinador, declarando mais uma vez que Ele pode santificar, passar com fogo por você. Você é esse vaso, né, que Ele está restaurando, santificando, para que possa parecer com Ele, aparecer a imagem dEle em você. Então adore com essa música e diga, faça a sua oração aí mesmo, faça, enquanto nós cantamos essa música, louve, mas faça essa oração dizendo: Senhor, eu quero assumir um compromisso com a minha restauração, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Eu te encontro, leva-me, leva-me, se procuras uma oferta, eis-me aqui. Você e eu somos essa oferta, nós nos entregando a Ele. Vivo, sacrifício a ti, és o fogo que refina, oh vem me consumir. Pelo fogo quero ser provado. Diga isso, Pai, eu quero ser provado, purificado, Senhor. Entrego o que sou a Ti, Senhor, eis-me aqui. Pelo fogo quero ser provado, purificado. Entrego o que sou a Ti, Senhor, eis-me aqui. Manifesta a Tua glória, Senhor. Manifesta a Tua glória. Vem derramar. Eu quero mais. Com Teu fogo me consome. Vem queimar esse altar. Eu serei um vivo sacrifício a Ti. És o fogo que refina. Me consumir, pelo fogo quero ser provado, purificado. Entrego o que sou a Ti, Senhor, eis-me aqui. Pelo fogo quero ser provado, purificado. Entrego o que sou a Ti, Senhor. Eu quero orar hoje com você que está aqui, veio como convidado, amigo, mas que entendeu hoje que Jesus ama você e que Ele te convida a um processo de restauração. Na vida de todos nós que hoje já estamos caminhando com Cristo, houve um momento, um marco, onde nós reconhecemos e percebemos que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas que Ele veio para me oferecer vida. E eu compreendi, aconteceu isso comigo aos 19 anos, eu compreendi que eu estava absolutamente enterrado dentro daquele lodo, nos meus próprios pensamentos, destituído, completamente distante de Deus. Mas o amor dele me veio ao meu encontro, me convidando para um relacionamento. E Ele está aqui hoje, Deus está aqui neste lugar. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em torno do nome de Jesus, ali Ele está. E eu quero convidar você que está aqui hoje, que deseja ter um encontro com Jesus, entregar a sua vida a Ele e dar as mãos para Ele, para esse processo de restauração começar na sua vida. Eu quero orar com você, eu quero convidar você a orar, a fazer uma oração comigo. Eu convido a igreja toda agora a fechar os seus olhos e começar a orar neste momento, porque quando se trata de restauração há uma grande guerra, há uma grande batalha. Mas eu quero orar com vocês, amigos convidados que estão aqui, convidando-os para receberem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Se vocês desejam isso, aí onde vocês estão, repitam comigo a oração que eu farei agora. Eu quero conduzi-los a essa experiência. Então faça essa oração comigo, repita no seu coração,
mas fale com fé. É uma oração de entrega de vida a Jesus. Diga assim: Senhor Deus, obrigado pelo teu grande amor pela minha vida. Obrigado, Deus, por ter entregue o seu Filho Jesus para morrer na cruz em meu lugar, em favor dos meus pecados, para me perdoar de todos os meus pecados e para me oferecer uma nova vida. Hoje, Deus, eu reconheço que sou pecador, sou pecadora, mas eu creio pela fé que o teu sacrifício naquela cruz, Jesus, e o sangue derramado pode me purificar de todo pecado. Que não apenas o Senhor pode me perdoar de todos os meus pecados, mas o Senhor me convida hoje para que eu dê as mãos para o Senhor, para entrar por um caminho de restauração. E eu quero, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu aceito o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Começa esta obra na minha vida hoje, uma obra poderosa de restauração, em nome de Jesus, amém. Quantas pessoas hoje aqui fizeram comigo essa oração pela primeira vez? Levanta bem alto a sua mão. Amém, 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 amém. Deixa eu dizer para vocês agora, este momento é muito importante. Ouça o que eu vou dizer agora. Vocês estão nascendo espiritualmente. Há algo extraordinário que está acontecendo agora na vida de vocês. Vocês estão sendo tiradas daquele ponto zero, mortos, para nascerem agora, para viver uma vida com Cristo. Eu quero ter o privilégio de orar com vocês, de abraçar vocês. Vocês me permitem vindo aqui, por favor? Venham aqui, deixa eu abraçar vocês. Pode sair do seu lugar, venha, isso. Venha, pode vir, você que fez essa oração comigo. Por favor, sai do seu lugar e vem aqui. Deus abençoe você. Bem-vinda, família de Deus. Ele ama você. Bem-vinda, bem-vinda. Glória a Deus, glória a Deus. Pode chegar aqui, bem-vinda, família de Deus. Fiquem aqui, pessoas vão chegar para abraçar vocês aqui. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Bem-vinda, família de Deus. Pode vir. Você foi batizado agora, eu vi. Chega perto, abraça-os aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Parabéns pelo teu batismo, viu, querida? Deus vai abençoar a tua vida. Você não está sozinha e nem abandonada. Ele está contigo até os últimos dias da tua vida, querida. Você não está sozinha. Deus abençoe vocês. Bem-vinda, família de Deus. Bem-vinda, família de Deus. Há mais pessoas que fizeram essa oração. Nós vamos orar com essas pessoas. Estendo as mãos sobre eles aqui agora. Oh Pai querido, bendito seja o teu nome por essa obra de redenção e salvação, pelo milagre da salvação, pelo milagre que começa hoje de restauração na vida dessas pessoas. Hoje aqui neste lugar elas estão sendo recebidas pelo Senhor Jesus. E agora, Pai, nós pedimos o batismo com o Teu Espírito Santo no coração dessas pessoas. Que agora mesmo venha sobre eles a Tua presença e a manifestação poderosa e definitiva do Teu Espírito sobre essas pessoas. Pai, mesmo aqueles que não estão aqui, que oraram e ficaram nos seus lugares, visita-os no lugar onde eles estão. Que agora mesmo, Pai, algo extraordinário, que é a presença e a habitação do Senhor nas suas mentes e nos seus corações, tornando-os agora filhos e filhas amadas para sempre, seja sobre eles. E que a Tua obra redentora e restauradora comece e só termine agora no dia de Cristo Jesus. Tudo isso para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, ali tem um grupo de pessoas ali.